Bom dia, boa tarde, boa noite, amados irmãos e irmãs, tu que me está seguindo nesse maná todo, já há 3 anos e meio, aqui no Brasil, do exterior. Nós estamos aqui numa fazenda alemã, na cidade de Palmeiras. Como é que chama o bairro aqui, a fazenda aqui, a fazenda alemã aqui? Aqui chama Lavandário Vale dos Sonhos e nós estamos na colônia Vitmarsum, que faz parte do município de Palmeira. Amém. E a irmã também faz parte de qual ministério, não é? Eu sou da Igreja Menonita Brasileira aqui da colônia Vitmarsum, parecido com a Batista, né? Que bênção, glória a Deus. Nós estamos aqui hoje gravando, nós gravamos lá no campo, no trigo. Exatamente, querido, como Jesus fazia, como nosso Deus fazia. Nós vemos quando desde o Éden, irmã, que o nosso Deus, ele se familiariza com a natureza, Sim, né? com certeza. Ele na verdade se manifesta, né? Na sua criação, né? Exatamente. Eu sempre digo para os turistas, né? Se você quer encontrar Deus, olhe para a natureza que Ele formou, né? Para dar toda a honra e glória para Ele, né? E nós vemos que a natureza em todo momento glorifica o Senhor, né, irmã? Dia e noite. Dia e noite, né? E nós temos que tomar isso como exemplo, né? Esse é o exemplo que foi exatamente o que ele disse, né? Exato. Em todo momento ele se assemelhou à terra, se assemelhou à natureza. Sim, em cada detalhe, né? Em todo detalhe. Muitas vezes eu observo um beija-flor, ele está cedo já, ou o pássaro que acorda antes da gente ainda, cantando, né? Exato. A irmã tem muito uma experiência que está aqui, né? É, eu vejo isso todos os dias, é maravilhoso. É a experiência, querido, isso é experiência viva. É. Isso que eu tento passar para a igreja sempre, queridos. Sabe, às vezes a pessoa fala, pastor, mas por que isso? Exatamente isso, precisamos entender. Quando Jesus se manifestou, que o Pai manifestou, essa beleza da natureza que glorifica a Deus. Por isso que a palavra do Senhor diz que a natureza anseia pela manifestação dos filhos de Deus, né, irmã? É verdade. Que nós possamos nos refletir, né, na imagem dele, né, e refletir essa luz para o próximo, trazendo eles para fazer um passeio também, né? Poder observar no dia a dia, né? Porque hoje em dia eu vejo assim, a vida é muito corrida, né? As pessoas não param mais, né, para agradecer. Não presta atenção, né? Não, nem para refletir. A vida é tudo num celular e só correndo e não tem tempo mais nem para descansar, né? Inclusive a irmã falou algo muito importante hoje, né? Uhum. Irmã, eu sou um pouco contra. Sim. Embora eu tenha 4 Bíblias aqui no celular. Sim. Até a Bíblia hebraica, né? Mas eu gosto da Bíblia de papel. Bíblia de papel. Eu também sou dessa época ainda, eu gosto muito. Não da época, eu gosto, né? Então, hoje a gente vê nos templos, a irmã estava falando agora há pouco, que realmente a igreja virou um teatro. Virou. Né? Infelizmente. É. A gente vê hoje no templo, por exemplo, o altar deixou de ser altar, virou um palco. É né? verdade. Ali o pastor, o bispo, ele vai pregar e não usa uma Bíblia. Não, usa um tablet ou um celular. Ou um celular. É verdade. A maioria dos irmãos usa celular. Usa um celular. Aí aquele que leva a Bíblia, ele nem abre a Bíblia, porque ele joga no telão. É verdade, não aprende mais a ler, né? O que acontece com o crente, irmã? É verdade, ele se enfraquece, né? Porque... E se faltar internet, como fazem? Vira paraplégico. É verdade. Um crente paraplégico. É verdade. Não é? Isso, é verdade. Não sabe mais abrir a Bíblia, não sabe mais se comunicar com Deus. Às vezes eu até penso, uma hora deveria faltar para aprender novamente. Verdade. Né? Valorizar, né? E vai chegar um momento que vai acontecer isso. Não está tão longe. Entendeu? Vai chegar um momento que vai acontecer isso, porque nós precisamos voltar à essência. É isso que Jesus fala. É lá no livro de Apocalipse, capítulo 13, o Senhor fala que, chamando a atenção da igreja, Sim. que deixou o primeiro amor. Exato. O primeiro amor está aqui. É verdade. Da natureza. No Queridos, toque, né? olha. Só no tocar só no tocar na natureza. Você já sente, olha. Né? O cheiro. Sabia que se a gente toca uma planta assim, você já sente o óleo dela na mão? Ó, esse é o óleo essencial, que é uma defesa da planta, na verdade, né? Contra pragas. A irmã falou uma coisa muito séria. Queridos, a irmã falou que o óleo é a defesa da planta. É verdade. Qual a defesa do cristão, irmã? Nós temos a palavra de Deus, nós temos as armas, né? Espirituais. É verdade. Né? Precisamos usar nossa defesa espiritual, querido. Verdade. É isso que nós precisamos ter em mente, em nosso coração. Evidentes, né? Aqui você toca, você já sente elas, né? Verdade. Só no toque, né, irmã? Olha o cheiro. É demais.
as pragas não chegam perto dela. Inclusive o escorpião não chega próximo dessa planta. Vocês estão entendendo, amados irmãos? Verdade. Está entendendo a profundidade da palavra de Deus? Quando Jesus disse, eu sou a palavra, eu sou o pão vivo, sou o pão vivo que desceu do céu. E João capítulo 1 diz, o verbo se fez carne, a palavra se fez carne. Jesus é a palavra. Sabe o que Jesus é, querido? A vida, né? A essência. A vida. A vida. Olha, perfume. É inigualável. Amados irmãos, eu quero que vocês guardem isso no coração de vocês. Esse momento, esse maná vai ser esse maná vai ser para mim um referencial, algo inexplicável. Que bom, que bom. Para mim vai Deus ser seja inexplicável. louvado. Porque Deus preparou esse dia, Deus preparou esse momento. Amém. Com certeza. Eu agradeço, irmão, por essa recepção que a senhora nos deu, Amém. por esse amor, por esse, sabe, esse cuidado que a senhora tem com cada... Queridos, eu vi a irmã aqui receber cada um que chega aqui, o amor, com o carinho que ela recebe. Amém. Muito obrigada. Isso- O senhor será sempre bem-vindo aqui também. Obrigado, irmã. E sua família linda, Amém. maravilhosa. Amados irmãos e irmãs, hoje é o primeiro dia de semana. Que a semana realmente seja uma semana para reflexão. Tu começa a refletir na palavra de Deus. Para um minuto na vida. Como eu tenho dito todos os dias, amado. Gasta tempo na presença de Deus. Oração, leitura da palavra, comunhão com Deus. O nosso relacionamento com esse Deus. Sabe, como eu tenho falado, eu gasto de 4 a 5 horas por dia de oração e comunhão com a palavra. Quanto mais eu gasto, mais a presença de Deus. Irmã, eu sentia, antes de vir aqui, eu não sabia onde que a minha filha ia nos trazer. Eu não tinha noção. Uhum. Mas senti algo muito profundo dentro de mim, irmã. Que bom. Deus seja louvado. Sabe, algo muito profundo. Eu não consegui entender. Eu estava falando, Espírito Santo, o que é isso? Eu não estou conseguindo entender isso. Sim. E agora começo a entender. A nossa oração diária no final de semana, quando nós sabemos que os turistas vêm, Senhor, traga as pessoas e se manifeste na vida deles. Glória E Ele a Deus. tem feito, a gente tem ouvido muitas pessoas que estão afastadas e chegou aqui algo diferente, a gente sente uma paz, né? E nós ficamos tão felizes porque isso é só Deus. Somente Toda honra e Ele. glória seja para Ele. Somente Ele. Somente Ele. Nós somos instrumentos. E se nós Verdade. podemos ajudar, que bom. Nós somos ninguém, mas com Jesus nós somos. Todas as coisas. Amém. Amém. Bom dia, boa tarde, boa noite, amados irmãos e irmãs. Nós estamos aqui na cidade de Palmeiras, na colônia Wittmarsar, uma colônia alemã que tem aqui. Nós estamos guiando uma plantação de trigo, queridos, e nós vamos fazer o maná dessa madrugada, começando agora nesse sábado à tarde, pegando aqui, olha, colhendo já o trigo. Queridos, isso aqui é o trigo. Nós estamos aqui na lavoura de trigo. É isso que Jesus, quando Jesus estava ministrando os discípulos, ensinando os seus discípulos, estava exatamente num local como este. E quando estava ali ensinando os fariseus, que eles não entenderam nada, querido, ali, pois Jesus disse, na verdade, vos digo, que não comer da carne do Filho do Homem, e não beber do seu sangue, não tereis vida comigo mesmo. Quando Jesus estava falando da carne, querido, na verdade isso aqui é o alimento de todas as nações, o trigo é o alimento de todas as nações da terra. Não existe povos, línguas, nações que não se alimentem deste trigo. E disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Olha que agora Jesus diz aqui, o texto aqui, querido, é muito profundo. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Se alguém comer desse pão, dê uma olhada aqui, querido. Se alguém comer desse pão, nunca mais terá fome. Esse é o pão que eu der minha carne, que darei pela vida do mundo. Jesus estava se assemelhando exatamente a isso, querido. Exatamente essa maravilha que é o trigo. Esse balanceal, querido, que olha, não tem como. A maravilha que é isso daqui. Deem uma olhada. Percebam que estou aqui no meio de uma colheita. No meio de uma plantação de trigo. É esse maná que estou falando para vocês, relatando o que Jesus está dizendo. Exatamente como Jesus estava ensinando seus discípulos. O pão vivo. Aqui, querido, trigo. Aqui o trigo está vivo.
Aqui o trigo, quando tu abre ele, querido, porque ele se assemelhou ao trigo e o joio, porque pega o trigo, querido, olha, pega o trigo, tu esfarela ele, olha, dá uma olhada, as sementes, olha, o joio não tem semente, olha uma coisa, a semente, o pão vivo, isso aqui, quando a gente se assemelha a isso, ele foi esmiuçado, ele foi moído numa pedra, para que ele tornasse o alimento de todas as nações, o alimento meu, o alimento teu. Quando nós alimentamos do pão, querido, nós estamos lembrando que exatamente o que Jesus disse, ele é o pão vivo. E nós estamos aqui, no meio dessa plantação de trigo, para gravar esse maná, dizer quão maravilhoso é a palavra de Deus, querido, quando nós entendemos na profundidade, na essência a palavra de Deus, aquilo que verdadeiramente Jesus, o próprio Deus, se compara a um agricultor. Jesus compara ao agricultor. E aqui que nós temos exemplo de um outro material aqui no meio do trigo. Olha, esse aqui, esse é o joio. Quando ele cresce parece exatamente igual ao trigo, mas não é o trigo. Então, o joio ele jamais se inclina. Você vê que o trigo ele se inclina. O trigo ele se pende. Quando está cheio, ele está carregado, ele pende. O joio não, o joio sempre permanece em pé, intacto. Por isso que nós temos, quanto mais cheio do Espírito Santo nós tivermos, mais adentramos, nós nos prostramos aos pés do Senhor. Nós temos, como tenho dado exemplo, como Maria se prostrou aos pés de Jesus, se derramou diante dos pés dele. Assim nós temos que exatamente ser como o Senhor comparou desde o Éden. O Senhor mostra a natureza, o homem da semelhança com a natureza, o homem se tocando com a natureza. Quando nós nos tocamos com a natureza, nós nos prostramos diante da natureza, nós vamos entender plenamente o Evangelho, queridos. Nós vamos ver que o que Jesus está tentando trazer para nós nos assemelharmos à natureza. A natureza ela se prostra diante da grandeza do nosso Deus. Dê uma olhada nesse céu maravilhoso. Dê uma olhada no sol agora, o pôr do sol, querido. Está agora caindo, se escondendo. A maravilha que é isso aqui, a grandeza que nosso Deus fez isso. Onde que tu pode encontrar outra coisa mais maravilhosa? Onde tu pode encontrar, vendo pássaros voar aqui, por todos os lados. Amados irmãos, quando Jesus estava ali no meio dos discípulos, exatamente o que ele estava dizendo, se nós não nos prostrarmos, exatamente como o trigo, a semelhança dele, diante do Senhor, reconhecendo a grandeza e o poder dele, jamais nós vamos conhecer a santidade do nosso Deus, a grandeza que ele é, esse amor com que Jesus nos amou, de se prostrou diante do Pai, até a morte e morte de cruz, para nos dar vida, e uma vida em abundância. Está vendo isso aqui, querido? Dá uma olhada na plantação, isso aqui é uma vida, dá uma olhada na extensão disso, olha, isso é vida abundante, isso é vida abundante. Precisamos entender o que é vida abundante. Não é ter uma conta cheia de dinheiro, não é ter carro do ano, não é ter casas excelentes, mas uma vida abundante assim, olha. Um povo que se prostra diante do Senhor, reconhecendo sua grandeza, a sua exatidão, a sua soberania, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante sobre o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Sobre ti o Senhor levante teu rosto e te dê a paz. Que a semana seja uma semana ricamente vitoriosa na tua vida. Hoje é o primeiro dia de semana, mas seja uma semana rica de bênção, de resposta de oração. Espero que tu vai meditar nessa palavra, aqui no livro de João, no capítulo, aqui no João capítulo 6. Tu vai ver do versículo 35 em diante. Dê uma olhada, mergulha na palavra, querido. Simplesmente não lê, não. Começa a ler e meditar, e com o Espírito Santo revelando na tua vida a grandeza do poder de Deus. Só para a gente terminar, encerrar esse momento maravilhoso. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. O pão que eu der é minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Está aqui, o pão vivo que desceu do céu. Senhor, seja feita a tua vontade, hoje e para todos sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Sobre ti levante teu rosto e te dê a paz. Evareha Adonai veismeriha. Yair Adonai palavileha veisroneha veia assembleha. Shalom. Um bom dia a todos.